Boa noite, pessoal. Como estão? Todo mundo bem? Felizes? Gratos? Ou não? Eu estou muito grato hoje. Eu estou muito feliz hoje. E por alguns motivos. O primeiro motivo é por estar de volta falando numa igreja que eu frequentei durante bastante tempo. Eu vejo várias pessoas que eu conheço bastante tempo, que eu ouvi falar, que foram referências para mim. E como é bom ter o privilégio de poder partilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Como é gratificante ver que Deus capacitou pessoas com dons tão fantásticos. O louvor foi bom ou não foi? O louvor tocou no nosso coração ou não tocou? É um louvor de qualidade, e quando eu digo qualidade, que é um louvor que é para Deus e não para o nosso gosto musical. A igreja tem bancos confortáveis ou não? Nós temos uma estrutura de som, de vídeo, a minha voz sai muito bem. Eu sei que tem pessoas que estão em casa assistindo agora. Nós somos gratos por isso ou não somos gratos por isso? Eu vou falar um pouquinho sobre gratidão. Nós vamos ler alguns versos hoje, para que não seja o que o Rony está falando, e sim para que venha da vontade de Deus. Para nós começarmos, vamos antes orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar reunidos na Tua casa, Senhor. Queremos te agradecer porque nós estamos com saúde e com felicidade de estarmos reunidos para adorar o Seu nome. Nós pedimos com a certeza que Tu continuarás no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vou procurar falar um pouco mais devagar, eu me empolgo, eu falo muito rápido, daí eu acabo atrapalhando o pessoal das Libras, eu já peço desculpa, eu vou procurar falar um pouco mais devagar, tá bom? Então vamos lá, quem quiser acompanhar, está lá em Lucas 17, nós vamos ler de 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós sabemos muito bem como que era um leproso. O leproso não podia conviver com as pessoas. O que você mais sentiu falta na pandemia? Foi de conviver com as pessoas que eu amo. Inclusive eu estou morando a uns 500 quilômetros daqui, agora estou morando em Vinhedo, no interior de São Paulo, e o que eu mais sinto falta é de conviver com as pessoas que eu amo. É de estar na igreja que eu amo, que é a igreja do Portão. Quantos voltaram para reconhecer e dar glória a Deus? Quantos? Um. Eu vou falar para vocês, todos nós somos ingratos a Deus. E eu vou ler um pouquinho mais, vamos lá para Salmos 103, de 1 ao 5. Eu fui pesquisar qual era o momento que Davi tinha escrito esse salmo, e não é definido, se foi antes, se foi um pouquinho depois, quando ele caiu profundamente, que ele matou, que ele mentiu, não fala. Mas a gente vai ler, e vocês percebam uma coisa, parece que ele escreve para ele, para que ele lembre. E vamos ler lá então, Salmos 103, 1 a 5. Eu estou tão acostumado a só olhar a Bíblia no celular que a gente até atrapalha aqui.
Então vamos lá. Do 1, todo mundo achou? Do 1 ao 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nem de um só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É ele lembrando tudo o que Deus faz. Absolutamente tudo o que Deus faz. Todas as coisas boas vêm de Deus. Inclusive a que nós não achamos que é boa. E os nossos olhos curtos têm certeza que é ruim. Inclusive essas coisas são boas. Porque o final delas, Deus tem planos. Nós vivemos em tempos onde que o ser humano virou o centro do universo. Nós vamos fazer um sermão, nós vamos numa igreja, é o quê? Determine a bênção, determine a vitória, determine o sucesso, determine o carro novo. Parece que nós não vamos na igreja para adorar a Deus. Nós vamos para adorar o eu Deus. A música tem que ser como eu gosto. A mensagem tem que ser como eu gosto. Não gostei da mensagem hoje. Eu não gostei da mensagem, ela me chamou muito a atenção. Não falou só de amor. O culto não é para você. O culto não é para mim. O louvor fantástico que nós ouvimos não foi para o Rony. Não foi para cada um de nós. Foi para o nosso Deus. E essas mesmas pessoas que somos nós, tá? Eu não estou num pedestal ou numa sala separada. Eu estou nesse mesmo barco de muitas vezes querer as coisas para mim, como eu gosto. Eu não quero mais morar em Vinhedo, quero morar em Curitiba. Se eu não morar em Curitiba, eu bato o pé com Deus e eu faço biquinho para Deus porque eu quero, porque eu pedi, porque eu determinei. Aí as coisas não acontecem? Qual o sentimento que eu tenho? Gratidão? É gratidão? Não é gratidão. É insatisfação, é ingratidão, porque não aconteceu como eu quero. Mas eu quero. A gente fala que tem uma geração de mimados. O ser humano foi mimado a vida toda. Caim, Deus pediu, faça assim e faça assado porque é o melhor. Caim fez como ele queria. Se não for como eu quero, ele brigou com Deus, ele matou o irmão dele, por quê? Porque Deus não aceitou as coisas como ele queria. E isso é um pouquinho sobre o ser humano. Tem duas partes que eu acho interessantíssimas. Tem 2 livros na Bíblia, que um foi escrito por um rei, num palácio, com toda a riqueza, com toda a prosperidade, e é o livro tido como o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque é reclamação do começo ao fim. E ele lamenta pelo dinheiro, e é tudo vaidade, e ele lamenta pelos carros, e pelo ouro, e pela prata, tudo ele lamenta. Ele escreveu esse livro de onde? De um palácio, com 300 servos e mulheres para fazer o que ele queria. O outro livro é tido como o livro mais alegre da Bíblia. O livro é Filipenses. Quem que escreveu Filipenses? Paulo, quando estava preso, momentos antes de ser decapitado. São as coisas que nos fazem feliz? Ou é o sentimento que nós temos perante as coisas? Nós confundimos muito, e eu até escrevi aqui, a gente confunde muito prosperidade com riqueza. O que é prosperidade e o que é riqueza? Prosperidade não é ter tudo, mas sim não sentir falta de nada. E muitas vezes você tem tudo, mas você sente falta de tudo. Quando que nós somos mais reclamões? Quando? A gente estudou ontem e eu achei fantástica a lição. Eu estudo de adulto e a lição está sendo sobre a parte financeira
E daí a gente falou, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico. Quem tem chuveiro com aguinha quente aqui, levanta a mão, por gentileza. Quem toma banho Quem tem água encanada em casa, assim, que pode pegar um copinho de água e tomar. Todos os reis da Idade Média não tinham o que nós temos. Eles não tinham um chuveiro quente. Eles não tinham água encanada. Eles não tinham remédios. Eles não tinham tratamentos. Eles perdiam os seus filhos por doenças mais básicas. Nós somos pobres? Nós somos miseráveis? Não, Rony, mas eu só vou ser rico quando eu tiver uma Commander nova, que eu acho lindo. Aquele carro, nossa, que fantástico. Só vou ser feliz se eu tiver aquela Commander. Aí o Rony ganhou, jogou não sei o quê, e alguém deu aquele carro para o Rony. Sabe quanto tempo essa alegria vai durar? Poucos dias. Até que virou rotina o meu Commander. Vamos trazer para uma realidade mais próxima. Tá? Quem está com o mesmo celular há 5 anos? Quem está com o mesmo celular há 2 anos? Não, mas eu preciso de um celular novo. Eu preciso de um celular de 256 gigas, que tem uma câmera de 114 mil megapixels. Quanto tempo dura a tua satisfação quando você está com o celular novo? Até que lancem um novo celular, mais avançado. E a minha frustração, isso é você colocar o teu sentimento sobre as coisas, e não sobre as sensações. E assim nós somos em todas as coisas. Porque eu acho que todo o ser humano ele é mimado. Nós somos a geração mais mimada de todos os tempos. E isso faz com que os índices que nós temos de depressão, de suicídio, sejam os maiores em percentuais ao longo da história. Nós somos a geração que mais consome álcool. E eu não quero entrar numa briga teológica, mas se alguém tiver uma pesquisa que me mostre um benefício do álcool para o nosso corpo, tu me mostra, por gentileza. Porque o álcool, ele destrói a nossa mente. São 2 órgãos que o álcool destrói. Tá? É o coração e é o cérebro. São 2 coisas que ele destrói. E ele te dá um pico de euforia e depois te dá um pico de tristeza. Isso chama-se depressão. E para que eu aumente essa minha dose de felicidade, eu tenho que aumentar a dosagem do álcool. E vai estudar a fisiologia do que faz. Eu tenho 37 anos, nasci no sudoeste do Paraná. Quando eu nasci, uns 70% da população morava na zona rural, inclusive eu. A minha casa tinha luz. Tá? De toda a nossa vizinhança, que eram umas 3, 4 mil pessoas, tinham 2 casas que tinham luz elétrica. Televisão não tinha, rádio, uma casa que outra, e olha lá. Eu tenho 37 anos. Qual casa que não tem energia elétrica hoje? Tem nos lugares mais retirados, mas a grande massa da população tem acessos que não sonharíamos há 40 anos atrás. Nós somos mais felizes por causa disso? Tu sente nessa geração mais felicidade? Nós estamos mais gratos? Ou nós passamos mais tempo reclamando? E eu me incluo nessa lista dos reclamões. Tá? Até comentei com a minha esposa, quando eu escolhi o tema do sermão, falei, eu vou pregar para mim, Aldo. Vai ser para mim. Porque às vezes você está literalmente comendo caviar nas coisas que nós temos e reclamando, e reclamando, e reclamando. Eu vou falar uma coisa que é bem dura e pesada. O céu não trabalha para nossa honra e glória. A Bíblia não foi escrita, os conselhos, os mandamentos não foram escritos para nossa honra e glória, mas para a honra e glória de Deus. Vamos ler mais um textinho, está lá em Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são o quê? Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E não ao Rony mimado, que quer um carro novo, que quer voltar para Curitiba quando ele quiser. Não é isso que está na Bíblia. Eu vou entrar agora na temática. Essa foi a nossa introdução para a gente se provocar sobre gratidão. Esse é o tema do sermão.
Eu vou contar uma historinha e depois a gente vai definir o que é gratidão. Eu fui pesquisar em livro de psicologia o que era gratidão e eu achei extraordinário. Tem uma história para a gente ilustrar isso, tá? Existia um rei que tinha alguns sábios conselheiros. E esses sábios conselheiros falaram: rei, pega alguns cachorros selvagens, bem ferozes, e deixa ele perto da prisão. E quando alguém não fizer o que você gostar, você joga aquela pessoa para os cães. Assim todos vão te respeitar. Todos vão te obedecer. E aconteceu que um servo que servia esse rei há 10 anos, ele deu um conselho. E esse conselho não deu certo e a consequência dele, o rei perdeu uma batalha. Adivinha o que o rei fez? Chamou ele, condenou ele e falou: vou te jogar para os cães ferozes. Porque o conselho que você me deu não deu certo. Aí ele falou: bom rei, você está certo. Eu te servi por 10 anos. Então me deixe pelo menos 10 dias preso, para que eu possa me despedir da minha vida. Aí o rei falou: você me serviu 10 anos, eu vou te deixar isso. Onde é que ficavam os cães? Na cadeia. Sabe o que ele fez? Ele começou levando água para os cães. No outro dia ele levou comida para os cães. No outro dia ele conseguiu entrar onde estavam os cães. E ele deu banho naqueles cães. E ele deu a melhor comida para aqueles cães. No 10º dia, o rei chamou ele em praça pública, chamou todo mundo e jogou o servo para os cães. O que os cães fizeram? Vieram lambendo a mão dele e pulando no colo dele. Por que ele não foi morto? Porque os cães tiveram gratidão. De quanto tempo? 10 dias. Quem tem cachorro sabe como um cachorro ele é grato a uma brincadeirinha que você faz. O rei entendeu que ele tinha sido ingrato com aquele servo e o servo foi salvo pela gratidão que ele encontrou. É um bom exemplo de gratidão, não é? Eu fui pesquisar o que é gratidão. Aí tem vários textos ali, você pega lá na etimologia, ele vem do termo latim que é gratus, ou senão ele vem por outro termo que ele deriva de gratia, que significa graça. Então a gratidão em si, ela é uma emoção, um sentimento e uma forma de agir de maneira de reconhecer algo que tem valor. Você tem mais umas 5 páginas que poderia descrever. Eu gostei muito dessas. E nós vamos definir 3 tipos de gratidão, que é o que a psicologia positivista define e eu achei fantástico. Tá? A primeira, ela é classificada como gratidão cósmica. Não tem nenhuma ruim, tá? Todas são boas. A primeira, eles chamam de gratidão cósmica, porque ela é uma coisa como que automática. Tem uma coisa assim, para que ela gaste energia cognitiva, é quando eu tenho que o meu cérebro fazer esforço. Tá? Ou eu penso, eu vou gastar energia para que a minha memória trabalhe para trás, ou eu gasto energia cognitiva de fazer planos para o futuro. Esse primeiro aqui, ele não estimula o nosso cérebro para que nós tenhamos energia. É aquela mensagem de WhatsApp: muito obrigado. Mas você não para você refletir sobre aquilo. Ela é ruim? Não é. É aquela mensagem que eu falo: muito obrigado pelo louvor, foi muito bom. Eu não gastei tempo e energia para que eu refletisse sobre aquilo. E é o famoso muito obrigado ou obrigado. Isso é o resumo da gratidão cosmética. Ela é rápida, ela é superficial. Ela não é falsa, só que ela não é profunda. Daí nós temos o segundo tipo, que é a gratidão passiva, que é um grande acontecimento que me dá um pico de gratidão. Quando nasceu a minha filha, quando eu casei, quando eu passei novo vestibular, quando eu consegui pregar a primeira vez, me dá um pico de sentimento. Quando vocês cantaram a primeira vez, não dá aquele sentimento? Quem é avô aqui, quando nasceu um neto, quando nasceu a tua filha, Aldo, tu não tem um pico de gratidão assim, absurdo?
Isso é a gratidão passiva. Ela faz com que a gente tenha um pico muito grande, a gente faz promessas. Passei no vestibular, vou ler todos os livros que me orientaram. Aí, quando passa aquele pico, você não faz todas aquelas coisas, porque é um pico. E as pessoas acabam sendo viciadas em viver nesses picos. Ela não é ruim, só que ela não produz uma coisa que a terceiro tipo de gratidão, que é a gratidão ativa, ela provoca na gente. E nós vamos fazer um exercício, daqui a pouquinho, para a gente começar a exercitar essa gratidão ativa. Ela envolve, lembra o que eu falei? Passado, presente, a nossa gasto de energia cognitivo, é quando eu começo a separar tempo na minha rotina para reconhecer as coisas boas. Nós temos, e todos nós temos isso, um efeito pêndulo, tá? As coisas ruins, o nosso cérebro gasta muita energia nele. As coisas boas, o nosso cérebro gasta pouca energia. Quer ver um exemplo? Tá? Vamos lá. Nós tivemos um dia muito bom. Muito bom. Acontece uma coisa ruim. À noite, o que você fica remoendo? Uma coisa ruim. Você veio na igreja e tinha 20 pessoas que são seus amigos e 19 te deram um abraço. O Aldo não me deu um abraço. À noite, no meu sofazinho lá na minha cama, quem que eu vou ficar pensando? Pô, mas o Aldo não me deu um abraço, cara. O que aconteceu, será? É só eu que sou assim ou somos todos nós? Como o nosso cérebro gasta energia no que não foi bom. Você tem saúde. Quem passou Covid e teve um pouquinho de dificuldade respiratória, ou quem perdeu o paladar, ou quem perdeu o olfato. Eu perdi o olfato. Como é ruim comer sem sentir cheiro. Eu nunca tinha agradecido a Deus por sentir o cheiro da comida, por sentir o gosto da comida. Fica com um dente machucado e não consiga comer. Morda a tua língua quando tu está comendo e continue comendo. Tem o mesmo gosto? Mas o nosso cérebro agradece isso? Não agradece, porque o nosso cérebro, ele poupa energia. E ele foca nessas coisas ruins. Vamos para a primeira parte do exercício. Você consegue agora parar e relembrar hoje 3 coisas boas que aconteceram contigo? 3 coisas que foram boas e por que foram boas? Eu vou lembrar de uma. Tá? Eu estava na casa do meu pai, o meu irmão fez um churrasco e o meu pai estava alegre brincando com a minha filha. Isso para mim tem um significado extraordinário, eu olhar aquela cena. E de um ano para cá, aumentou ainda mais essa minha gratidão. A minha esposa sofreu 2 abortos. Eu olho para minha filha hoje. Eu sou grato todos os dias que eu olho para ela. Todos os dias, quando eu vejo a minha filha com saúde, vindo brincar comigo e falar, eu te amo, papai. Eu tenho uma gratidão que eu não consigo descrever para Deus. Quando ela nasceu, foi um pico, lembra? Gratidão passiva. Todos os dias, quando eu olho para ela, quando ela faz uma baguncinha e eu vou perder a calma, eu paro e eu sou grato. Era esse o exemplo que eu queria dar. Quem me conhece há mais tempo anda mais, um exemplo também. Na minha adolescência, quando eu mudei para Curitiba, eu era tremendamente gago e eu não conseguiria falar aqui na frente 20 segundos. E quando eu vejo na igreja do Portão ou em qualquer outra igreja, mas aqui em especial, pregando e a minha voz saindo, eu olho para Deus e falo, obrigado por você olhar para mim e você atender a minha oração. Isso ocorre com várias coisas, tá? A gratidão, lembrem disso, lembrem bem das 3 coisas, nós já vamos voltar nelas, tá? Nós temos alguns benefícios que somente a gratidão ativa provoca no nosso cérebro, tá? A gratidão cosmética não provoca isso, a gratidão passiva não provoca isso, apenas quando eu exercito a gratidão ativa,
que eu tenho que estimular o meu cérebro com o passado e com o futuro. Acontecem coisas extraordinárias. E eu separei 3 coisas principais. Ele trabalha o nosso córtex pré-frontal e também trabalha o hipotálamo. E quem quiser, eu mando depois a fonte disso daqui. Tá? Primeira coisa, eles fizeram uma análise estimulando pessoas com a gratidão e eles conseguiam identificar por ressonância magnética quais partes eram estimuladas e que reação produzia no corpo. Tá? Primeira coisa, eu coloquei aqui 3. Ele melhora a nossa vida social. Libera mais um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio que permite que a gente consiga interagir de maneira mais saudável, inclusive com o meu esposo ou com a sua esposa. Ele melhora isso. Tá? E ele desenvolve uma coisa fantástica chamada empatia, que é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Quando eu faço o exercício de gratidão, o meu cérebro desenvolve substâncias que vão fazer com que eu consiga me relacionar melhor com a minha esposa. Eu sou casado, e quem é casado sabe que não é todo dia um mar de rosa. Mas quando, mesmo brabo, a pessoa fez alguma coisa e você fala, muito obrigado, estava muito gostoso. Você consegue ficar com o mesmo grau de raiva ou não? Começa a baixar. Isso é bioquímica, gente, é o teu corpo trabalhando. A gratidão começa a trabalhar em você e você baixa esse teu nível. Tá? Quando você está no trânsito e a pessoa te fechou, se eu xingo ela, o que acontece? Não produz ocitocina. Mas se eu baixo o vídeo e falo, desculpa, desculpa, na hora o teu cérebro começa a produzir substâncias que vão te deixar você ter uma capacidade de se relacionar melhor. Eu vou evoluir. Outra coisa é a saúde física. Reduz o nível de estresse. Tá? Ele reduz a pressão arterial. Ele reduz risco de infarto, risco de AVC. Ele aumenta o teu sistema imunológico. Tá? E ele reduz o potencial de doenças cerebrais. Isso somente de tu fazer um exercício rotineiro, de todo dia, você praticar a gratidão ativa. Que é eu separar tempo no meu dia, o que foi bom e por que foi bom. Esse exercício, anotem e faça. Em um mês vai transformar a tua maneira de enxergar as coisas. O terceiro é a saúde emocional. Porque ele vai estimular as partes no teu cérebro que vão te dar sentimento de pertencimento e propósito. Tá? Quando eu fui convidado para pregar aqui, eu fui muito grato ao alto. Falei, Deus, obrigado. Eu sou adventista, eu estou na igreja do portão. Isso é pertencimento, isso é propósito. Eu tenho que falar uma mensagem que vai transformar as pessoas, que vai estimular as pessoas, e eu me coloco como essa pessoa. Isso é o exercício da gratidão, a bioquímica no teu cérebro, o que vai produzir. Tem mais coisas, tá? Como que eu faço para cultivar? Agora vem o nosso exercício, tá? Com certeza, tem alguma pessoa que fez algo bom para tu, que tu vai parar agora para você pensar 10 segundos. Tu vai pegar o teu celular, agora ou depois. E eu quero que você mande uma mensagem falando, eu te agradeço porque tal dia ou tal momento tu fez isso para mim. E eu quero te agradecer. E vocês vão ver que reação que o teu cérebro vai ter. E a resposta que essa pessoa vai dar, que reação que vai ter no teu cérebro. E vocês vão ver como que isso é transformador. Isso é gratidão, gente. Isso é gratidão. Mas é muito fácil falar de gratidão quando nós estamos com as coisas todas boas. Infelizmente, com o Covid, a minha família, a gente perdeu 14 parentes. Entre Covid, sequela e outras coisas. Tá? O meu nono morreu um pouco antes, e a minha família sofreu muito, muito para aceitar a perda. Foi um momento muito difícil, e quem lida fácil com perca não sou eu não, tá? Eu sinto muito, porque eu sou muito apegado. Quando meu nono morreu foi muito triste. Nós perdemos o nosso tio de Covid, vai fazer 1 ano agora, e foi tremendamente triste. Mas quando eu paro para pensar
que eu tive o privilégio de ter um avô presente. O nono é o avô, gente, tá? Eu falo tão automático que eu acabo esquecendo. Eu tive o privilégio de ter um avô presente que olhava para mim, virado em orelha, magrinho, quando eu era pequenininho, e falava: filho, você é lindo, filho. Você é inteligente, você vai se dar muito bem. Meu nono morreu de câncer, num sofrimento numa cama. Mas a gratidão é o foco nas coisas boas. É o foco nas coisas boas. O meu tio foi um pai fantástico. O meu tio foi um marido fantástico para minha tia. Foi um pai fantástico para os filhos dele. Isso foi um privilégio que Deus deu para os meus primos e para minha tia. E é a gratidão ativa. Você foca nisso. A minha esposa sofreu 2 abortos. A minha esposa é saudável, é linda, a gente vai tentar de novo e me deu uma filha maravilhosa. Isso é foco nas coisas boas. Isso é gratidão, é isso que nós temos que fazer de maneira rotineira. Crie um hábito na tua vida. Em 30 dias você vai ver a transformação. Chega em casa todo dia de noite e escreve. Não escreve no celular, não grava no computador, porque o estímulo maior no cérebro é quando você escreve com a sua mão. Crie uma rotina, chama-se Diário da Gratidão. E tu escreva 3 coisas. Eu sou grato por isso, por isso, por isso. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Tá? Eu sou muito grato porque eu chego em casa, volta e meia, e a minha esposa faz um bolo de fubá maravilhoso. Um dia é de cenoura, outro dia é de fubá. Dá para perceber que o bolo está ficando bom cada vez mais. Mas eu sou muito grato, amor, porque quando eu chego em casa e tem aquele bolo, eu penso: alguém que me ama separou tempo para fazer um bolo que eu gosto. Isso é gratidão ativa. Agora eu quero ler um momento para a gente entender que todas as coisas, está lá em Provérbios 3, 5 e 6. Deixa eu pegar aqui o provérbio, esse eu quis ler aqui, Provérbios 5 a 6, que é muito difícil. É muito difícil você separar um tempo. Provérbios, acho que eu anotei errado aqui. Não, 3, eu estava no 5, perdão. É muito difícil, muitas vezes, quando a gente está há muito tempo sem o hábito de ser grato, quando as coisas ruins acontecem e nós estamos passivos a receber coisas ruins, a ter morte, a ter desemprego, a ter sofrimento, a ter necessidades básicas, nós estamos sujeitos a isso. Mas o que eu quero ler é que a gratidão ela tem que ir acima disso. Em toda a Bíblia você não vai ouvir uma oração respondida de gente murmurando. Todas as orações respondidas são de pessoas clamando, e não pessoas reclamando e murmurando. Você não vai amolecer Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. E vamos para o provérbio 3, 5 a 6. E pensa nisso agora, quando o teu problema é grande e você não tem força para mexer mais nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Falando na nossa linguagem, não importa o sofrimento que tu tenha, confia em Deus que Ele vai ter uma saída que é a melhor saída. E o Espírito de profecia fala que quando nós estivermos no céu, nós vamos conversar com Deus e nós vamos entender que aquele era o único jeito possível da gente fazer o que Deus queria, que era o melhor. Que era o melhor. Para a gente evoluir e concluir, eu quero falar de um momento triste também. E é sobre a ressurreição de Lázaro. Eu gosto muito desse texto e eu falei para minha tia, e eu falei para o meu nono na última conversa que eu tive com ele. Ele morreu um mês antes de nascer a minha filha. E quando eu casei, ele não pôde vir no casamento porque ele descobriu o câncer. E ele me pediu só uma coisa. Ele falou: filho, eu só não quero morrer antes de ter um bisneto. E eu sei que é de tu que pode vir mais fácil, porque eu estava casando com a Aline.
E o meu nono ficou sabendo que a Aline estava grávida. Mas 1 mês antes da minha filha nascer, o meu nono morreu. Eu não realizei o sonho dele. E a morte é uma coisa chocante na nossa vida. E está lá em João 11, se vocês quiserem ler depois com bastante calma, tem toda a narrativa. Marta, Maria e Lázaro, Jesus estava a uma certa distância, e eles mandaram avisar. Mandaram avisar que Lázaro estava doente. E o que lá no comecinho, no 11, verso 4, fala? As pessoas vêm e falam: Jesus, o seu amigo, aquele que você ama, ele está doente, e ele devia estar muito doente. O que Jesus falou? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A morte de uma pessoa que você amou muito. Eu não tenho todas as explicações, mas se tu confiar em Deus e ser grato, você vai entender que essa morte foi para a honra e glória de Deus. E eu não tenho todas as respostas, e a fé entra quando você não tem todas as respostas. E vai passando todo o texto, e Jesus não vai, e passou 2 dias, e Jesus não foi, e Lázaro já estava morto há 4 dias, quando Jesus estava para chegar. Não precisa ser muito científico para tu entender que em 4 dias o teu corpo o teu cérebro já foi consumido, os teus líquidos já secaram, você já está com os teus órgãos consumidos. Então Marta, ela sai correndo para Jesus, e ela tão eufórica falando com Jesus, e Jesus fala que aquilo que que Jesus vai ressuscitar ele. E Marta não para respirar. Ela fala assim: Senhor, eu sei, quando o Senhor voltar de novo, ele vai... E não era aquilo. E o texto fala que Jesus chorou. Jesus chorou. O teu Criador, Ele sabe a tua dor, porque Ele chorou a dor da morte. Só que Ele tinha um plano para aquele sofrimento e para aquela dor. E o que aconteceu? Os detalhes contam que tinha uma multidão de judeus que estavam ali também. E Maria veio falar com Jesus também. E ela falou, e ela argumentou, e ela também quis entender que era somente quando Jesus voltasse. E daí a gente vai para o ápice, em João 11:41. A morte está na frente de Jesus. Ele já tinha chorado. Ele já tinha visto que toda aquela multidão de judeus chorou, Marta, Maria, e ele salienta que ele amava Lázaro, que ele amava Maria, que ele amava Marta. E está lá no João 11:41. Ele começa falando o quê? Pai, eu te agradeço. É assim que ele começa a oração. E as nossas orações muitas vezes começam com: Pai, eu exijo. Pai, eu não aceito. E o nosso Deus Criador, Ele começa uma oração falando: eu te agradeço por me ouvir. E nós temos um Deus que eu posso clamar, que vai além do meu entendimento. Eu não sei por qual motivo que às vezes te impede de ser grato. Eu estou numa fase da minha vida que eu senti muita falta de Curitiba, e eu senti muita falta dos meus amigos. E a minha esposa sentiu muito, porque eu devo ter sentido, mas a minha esposa sentiu muito mais o aborto que ela sofreu, porque a gente quer mais filhos. E quando você ouve numa sexta-feira o coração bater, e na segunda-feira não está mais batendo, é muito difícil você encontrar um motivo para você ser grato a Deus naquele momento. Mas o Deus que eu sigo, o Deus que nós seguimos, o Deus que nós confiamos, é um Deus que entende o quanto a morte é dolorosa. Qual dor é mais intensa que a morte? E eu quero pedir para que a gente ore, a gente vai ter uma mensagem musical agora, que nós possamos cultivar mais o sentimento de gratidão, porque a morte daquele momento de Lázaro, a dor que tu está sentindo agora, tem um propósito. E o seu propósito é
para que tu confie mais em Deus e para que tu entenda mais e exercite a gratidão. Diga amém e seja mais grato a Deus. Daniel foi grato porque com a cova dos leões ele pôde ter Jesus do lado dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, com a sua fidelidade e jogados na fornalha, eles provaram a presença de Deus. Que o sentimento, que o sofrimento que tu tem, tu possa exercer a gratidão ativa. E nós vamos provar maravilhas. E nós vamos falar: Senhor, eu sou grato a Ti. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, não chore, cuida de você, não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. que
tudo vai passar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos porque nós respiramos, Senhor, e respirar é um milagre. Ter a capacidade cognitiva de buscar a Ti, de discernir o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós não precisamos e o que nós não queremos, é um milagre, Senhor. Mas nós precisamos de milagres a cada dia, nós precisamos desenvolver a nossa gratidão. Nós precisamos sim que o Senhor atenda as nossas orações e que o Senhor faça milagres na nossa vida, não para a nossa exaltação, Senhor, jamais, para que nós possamos provar do Teu amor e do Teu poder em nossas vidas, porque toda a honra e glória é para Ti, e nós colocamos os nossos sonhos e principalmente a nossa gratidão nos Teus pés, nas Suas mãos, porque o Senhor é o Deus que dá a vida e realiza sonhos. Nós pedimos com a certeza que seremos ouvidos da melhor maneira, em nome de Jesus. Amém.